aquela célula sênior, aquela célula que você já tem pessoas maduras, algumas que ainda não multiplicaram, outros que demoram um pouquinho para multiplicar e que já passou por esse processo, talvez já tenha ido até pelo encontro face a face, precisa de uma palavra que a gente fala mais forte, assim, já foge do Zaqueuzinho e já entra realmente no chá com pão, ele é mais forte, né? Então, nós vamos falar sobre essas células, esses tipos de células. Vamos lá. Isso. Tão interessante quanto ter uma célula é que a mesma seja saudável. Ou seja, nós não estamos interessados só na quantidade de células. Nós estamos interessados na qualidade de células que essas pessoas vão produzir. O que é a qualidade? Saudável. São pessoas de caráter transformados, pessoas que vão realmente encontrar Jesus, mudar de vida, aceitar Jesus, batizar, não apenas um número, mas pessoas que realmente venham mudar o seu caráter, seu estilo de vida, realmente venham entregar a sua vida a Jesus, né, ir por encontro face a face e ter uma vida transformável. Isso é uma célula saudável. Por exemplo, no segmento jovens, nós queremos jovens cheios do Espírito Santo, radical contra o pecado, andando na contramão do mundo, jovens e adolescentes. Casais, nós queremos famílias abençoadas, casais abençoados, né? Nós queremos trabalhar, né, dessa forma. Uma célula para ser salvável, está aqui, ou seja, precisa de uma equipe, ou seja, para ser saudável, que eu errei, desculpa aí, mas ela precisa de uma equipe de pastoral. Pastor, que equipe pastoral é essa? É só o senhor? Não. O pastor ele não consegue acessar todo mundo. A equipe pastoral é desde o líder de célula ao supervisor, ao coordenador e ao pastor. Todos nós somos a equipe pastoral. Por quê? Porque o pastoreio é independente do cargo. Ou seja, o trabalho de pastorear é diferente do cargo de pastor. Hoje nós estamos aqui, um líder de célula não deixa de pastorear como um pastor com credencial, que passou pelo Instituto Teológico, ele não é diferente. A diferença é que ele tem um título, né, e o número de pessoas que ele tem acesso para pastorear. Então, um líder de célula ele pastoreia tanto quanto um pastor, né, sênior ou um pastor de área, alguém assim que venha ter um número quantitativo de pessoas, só que em proporções menores. Né? E a gente vai ver sobre o pastoreio. Né? Pastores e líderes bem coesos, ou seja, pessoas realmente íntegras, têm a responsabilidade com as coisas de Deus. Onde cada membro dessa equipe tem um papel fundamental, né, para dar a ela... deixa eu só tirar esse tchauzinho da Carmen. Como é que tira esse tchauzinho da Carmen? Aperta aí. Isso. Concluído aí. Sumiu? Não? Isso. Conclui. Isso. Pronto, sumiu o tchauzinho da Carmen. Vamos lá. Membro dessa equipe tem um papel fundamental para ela dar a saúde necessária. O que é uma saúde? Uma célula viva, pessoas, como eu digo vivas, não estou dizendo de carne, mas estou dizendo espiritualmente. Pessoas saudáveis que estão buscando o quê? Uma transformação de vida. Amém? Quase sempre, na grande maioria dos casos em que uma célula não está caminhando de forma saudável e frutífera, nós vamos identificar uma disfunção de papéis. A Carmen nem sabia que tinha botado o tchauzinho. Ou seja, o que é essa disfunção de papéis? Às vezes o líder não entende o seu papel. Às vezes ele quer fazer um papel que é desnecessário. Ou ele está preocupado demais com a parte burocrática, esquecendo muitas vezes do mais importante. Às vezes ele se preocupa mais em questão do relatório, em relação à célula, mas esquece de evangelizar, esquece de orar, esquece de trazer as pessoas, esquece de pastorear, esquece de fazer visita. Né? Então, às vezes tem algum papel que está. Ou o supervisor, meus líderes e tal, mas às vezes o supervisor não visita, não vai atrás, né? Não verifica como o líder está, não vão estar
Estão me Estão me ouvindo, amados? Oi? Desmuta eles lá, meu filho. Não estou conseguindo enxergar aqui. Oi, 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 oi. Estão me ouvindo? Oi. Já? Estão me ouvindo? Maravilha. Irmãos, desculpa, foi algum erro aqui da internet aqui que deu deu a bronca aqui. Mas nós já vamos conseguir voltar em nome de Jesus aqui. Estamos na fé aqui. Cadê a senha desse Josh? Oh, Jesus. Não estou conseguindo voltar ao computador. Sem internet aqui. Corre. Corre lá em casa, ver se não tiraram de lá. Diz que eu não estou fazendo a transmissão aqui, não estou conseguindo. É para correr. Vai descalço. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo, né? Amém. Vamos lá. Então, eu vou continuar aqui mesmo não botando na tela, tá? Eu vou descobrir aqui o que aconteceu aqui que minha internet não funcionou. Estou usando já aqui a internet móvel. Vamos lá. Continuando. Uma célula não pode ser um ponto isolado dentro da igreja. Ela precisa de uma estrutura de liderança que lhe garanta proteção. Ou seja, a célula, ela é um efeito de cuidado. É um efeito de cuidado, ou seja, nós estamos cuidando uns dos outros. Então, nós precisamos estar em forma de cobertura espiritual, ou seja, um cuidando do outro. Nós nunca vamos conseguir, amados. Voltou a internet aqui? Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu tentar passar para a mão. Cadê aqui? Isso. Botar o Wi-Fi de novo.
Amados, vão anotando a dúvida de vocês, tá? E no final nós vamos estar fazendo as perguntas para a gente poder entender tudo isso. Amém? Uma célula não pode ser um ponto isolado dentro da igreja. Ela precisa de uma estrutura de liderança que lhe garanta proteção, apoio, cobertura, supervisão, provisão, direção e estratégia. Ou seja, dentro da estrutura de células, nós temos que ter esse entendimento. Qual que é o entendimento? Pastor Ronaldo, né, junto com os coordenadores aqui, cuidando dos supervisores, junto com os supervisores cuidando dos líderes cuidando do pessoal. Ou seja, uma cobertura espiritual cuidando da outra, né? Vamos lá. Uma célula nunca é liderada por uma pessoa sozinha. Como assim, pastor, liderar? Você precisa envolver o núcleo da célula. Semana passada eu dei um treinamento aqui sobre formação de núcleo da célula. Quem que é o núcleo da célula? É o Pedro, o Tiago e o João. São aquelas pessoas que você vai planejar as células, você vai delegar funções e que eles vão ser os mecanismos de evangelismo para trazer as pessoas. Então, você nunca lidera sozinho. Um líder, no caso, ele é liderado, ou pelo menos deveria ser liderado por uma equipe inteira e completa, né? Pastor, como assim uma equipe completa? Nós temos uma equipe completa aqui na igreja, né, de líderes e de célula. O pastor sênior, o que é o pastor sênior? Pastor presidente da igreja. No caso, eu, o pastor Ronaldo. Tem aqui, eu coloquei aqui já profetizando. Pastores coordenadores de células de 1.000, né? Tem que receber. Daqui 10 anos, nossa igreja vai ter 5.000 membros, em nome de Jesus. Pastores e coordenadores de uma das áreas de célula, líderes de 100. Né? Pastores e supervisores de um setor, ou seja, líderes de 50. Né? Então, são todos pastores. Como assim, pastor? Porque estão cuidando de pessoas. Não são, como vou voltar a dizer, não são pastores por título. E até brinquei no começo, não, manda o Jorge vir para cá, porque se não é pastor de uma cela, como é que ele vai ser pastor de multidão? Exatamente. Com Deus a gente aprende a lidar com pouco, para Deus nos colocar o muito na mão, senão a gente nunca vai conseguir multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Então, o quinto, pastores de uma célula, ou seja, o líder de célula está pastoreando aquela célula, aquelas pessoas. Primeiro o seu núcleo, como nós vimos semana passada, e depois os demais. A equipe pastoral dirige célula. Pastor sênior, tudo que começa nele, ou seja, tudo começa no pastor Ronaldo. Não é assim que acontece? É a visão das células, né? Tá no meu coração, né? Então, eu estou aqui, estou conversando com pastores, as células familiares. Por que eu fiz as células familiares? Porque eu estou interligado com pastores do Brasil inteiro, lá no Sul, as células familiares estão arrebentando. Né? Essa semana, hoje eu tive uma reunião com o coordenador nacional de células. Eu vou participar de um curso, né, da nova geração discipulado, ou seja, aquilo que a gente sabia de discipulado, já houve uma mudança no discipulado, a forma de discipular. Então, eu vou fazer uma capacitação disso, ou seja, Deus já está me dando a visão, a forma de trabalhar e como fazer isso daí. Para quê? Para que vocês possam seguir e Deus honrar, né, a nossa fé. Vamos continuar. Ele tem um papel, no caso eu, de inflamar o coração de toda a liderança da igreja, com a paixão pelas células. Ou seja, meu papel é inflamar o coração de vocês, motivar o trabalho de vocês, incentivar, que vocês vão ver aquilo que Deus vai fazer. Ele tem o papel de ensinar a sua liderança, de planejar isso que nós estamos fazendo com ela, está sempre com a mão no pulso, verificando toda a metodologia e estrutura das células. O que é a mão no pulso? Estou aqui, buscando conhecimento, indo atrás, vendo adaptação, vendo o curso, agindo aqui, agindo lá. Esse é o meu papel como pastor da igreja, pastor sênior.
O pastor sênior deve estar bem afinado com a equipe, ou seja, aquilo que eu falo tem que estar bem alinhado com o que os coordenadores falam, né, com o que o supervisor da rede fala, com o que o líder de célula fala, ou seja, a nossa linguagem tem que ser uma só. João, estão pedindo aqui para ligar o microfone. Tá ligando o microfone deles? Deixa eu ver aqui. Quem que quer falar? Não, acho que não, acho que só para o final. Hum. Então, o que acontece? Equipe pastoral, coordenadores. O que é essa equipe pastoral? São os coordenadores, líderes, supervisores, né, de células para garantir a saúde espiritual das pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a estrutura que esteja bem conectada. Ou seja, aquilo que é a visão que Deus tem dado à igreja, ao pastor, tem chegado até todos eles. Ou seja, isso dá um crescimento saudável, isso dá uma estrutura saudável. A igreja toda está conectada. Hoje, por exemplo, a nossa igreja, daqui a pouco eu vou estar mandando, né, a estatística da nossa igreja está sendo uma referência para o Estado. Por quê? Porque a nossa igreja está toda conectada. Claro, não é perfeito, temos os erros, as falhas, temos e muito. E eu gosto de fazer as coisas bem certinhas, mas dentro do quadro que nós vemos hoje do Estado do Amapá, nossa igreja está muito além daquilo que as pessoas estão vendo. Por quê? Porque a nossa igreja está conectada. Nós estamos aqui fazendo treinamento, fazendo reunião, a gente está fazendo live, a gente está entrando em contato. Quando tinha a possibilidade de ir na casa, nós estávamos nas casas das pessoas fazendo culto, nós estávamos fazendo visita. Né? Agora à tarde eu ainda fiz algumas visitas. Então, todo mundo, todo o tempo interligado, conectado, buscando uma visão. Agora, enquanto se a igreja não tivesse essa estrutura, hoje nós estaríamos numa situação muito difícil. Então, essa estrutura tem que estar conectada. Amém? E a vida de Deus esteja fluindo em toda a igreja, ou seja, muitos estão sendo abençoados na igreja, abençoados financeiramente no período da pandemia, muitos estão sendo curados, pegam a enfermidade, mas determinam a cura, muitos estão orando, por quê? Porque está nascendo isso no coração dos pastores, dos coordenadores, dos supervisores, dos líderes de célula, isso tem inflamado toda a igreja. Amém? Vamos lá. Os coordenadores de células. Eles têm a visão de crescimento e multiplicação das células, ou seja, o trabalho do coordenador é pegar a visão do pastor sênior e focar, junto com o supervisor, no crescimento. Quando eu digo crescimento, estou dizendo crescimento espiritual, crescimento de mudança de vida, né? Crescimento também na multiplicação, né? Das células. Planejamento, estratégia. Olha, vamos fazer assim, por exemplo, a pastora Rosângela, lá com os casais, ela tem um estudo só para casais, ela chega lá, olha, vai lá, por exemplo, aqui está comigo hoje de camarote aqui o Eliseu, né? Ele não tem celular, mas eu falei, tu vai ficar aqui, mas tu não vai sair daqui. Não. Aí, por exemplo, o Eliseu tem lá na cela dele muitos casais, o que vai acontecer? A pastora Rosângela vai dar uma orientação, vai estar dando apoio, está aqui o material. Olha, Eliseu, você precisa de alguma coisa lá na sua célula, na sua rede. A mesma coisa os jovens, os adolescentes. Então, aí a gente vai segmentando, né, as células e os coordenadores dando esse apoio. Né? Para quê? Para que haja um planejamento, estratégias de evangelismo, né, implantação de células e ganhar uma região por meio de novas células, ou seja, vai para um setor, né? Eu sempre falo, às vezes aquele setor que é um ninho de gente, né? Um ninho de gente. Aí você vai lá naquele ninho de gente e começa a trabalhar, e começa a vir. Depois você começa a segmentar. Você divide adolescentes, você divide jovem, você divide casais e crianças, e assim vai gerando uma multiplicação e os coordenadores estão apoiando isso daí. Amém? Ele tem a incumbência de recrutar, preparar e treinar os novos líderes de célula. Amém? Junto com o supervisor e o líder. Visitar as células, checar os relatórios. Espera aí, na rede do Eliseu, eu quero ver se tem algum de jovens. Será que as células de jovens estão... Esse ponto, será que está aí no visitante?
Isso é um ponto estratégico. Célula tem que ter visitante, né? Tem que ver o máximo para poder observar os pontos vitais da visão das células, discipulado, frequência na reunião da célula, frequência nos cultos. Ou seja, o coordenador vai estar apoiando o supervisor em relação a isso. Olha, e aí, como é que está o pessoal da célula de Eliseu? Eles vieram no culto hoje? Não vieram? Por que eles vieram? Está acontecendo alguma coisa? Né? Ou saiu? Então, a gente tem que estar tendo esse feedback. Né? Está tendo visitante na célula? Não está? Está indo alguém? Não está? Sua função pastoral de liderança é esta: conversando, né? E orientando e se conectando com as áreas, setores e líderes. Ou seja, o coordenador ele vai entrando em contato com o supervisor, depois junto com o líder, vai se conectando e dando aquele suporte, aquele apoio, vendo estratégia, vendo o trabalho, para que ele seja o quê? Venha haver um crescimento. Pastor coordenador de área, né? Uma das funções mais importantes da célula está aqui. A área é o alinhamento e que organiza os supervisores e líderes para seguir na direção que veio o pastor sendo coordenador. Ou seja, nós temos nessa função aqui a Sol, nossa vulgo irmã Leucerene, como todo mundo conhece. Vanzeler Palheta. Colocaram no relatório assim, coordenadora Leucerene. Eu falei, rapaz, se colocarem assim, não vão saber nem quem é. Tem que colocar vulgo Sol. Que aí o pessoal já sabe. Né? Sol tá ligadinha aí agora com o notebook zerado dela. É chique, hein? Glória a Deus. Ó. Então, vamos lá. Então, ó, uma das funções mais importantes da visão da célula está aqui. O área é o que alinha e organiza o time. Supervisor e líderes. Ou seja, os outros coordenadores, que é aqueles segmentados, eles dão aquele apoio, né? Eles dão aquele apoio, né? Junto com os supervisores, e esse coordenador de área, ele é o que faz a linha e organiza, ele faz a organização dos supervisores. Hoje nós só temos a Sol, mas daqui a pouco nós vamos multiplicar, né? Em nome de Jesus, para seguir na direção que veio o pastor sênior coordenador. Ou seja, aquilo que eu alinho junto com os coordenadores, ela vem organizar junto às células. Ou seja, você vê que todo mundo acaba trabalhando junto e ao mesmo tempo, né? Aí alguém pode estar se falando, mas pastor, e os grupos missionários? Por exemplo, tem a irmã N aqui que é líder de GMM. Exatamente. Na hora que fica muito mais fácil, porque na hora que vai ter um culto de mulheres, entra a pastora, os coordenadores, junto com os supervisores, e convoca a mulherada. Né? Vai ter o culto de casais, daqui a pouco, né, não sei o que, de namorado. Vai lá, faz uma convocação, né? Vai vendo no bate-papo, meu filho, o que está rolando aí, e vai me avisando. Pode. Pode fazer pergunta assim. Aí vai com. Você pode anotar a pergunta e a gente volta daqui a pouco, tá? Para ficar melhor. Tá? A área que a linha, porque às vezes o que você vai perguntar eu posso estar falando lá na frente. Então quero pedir para anotarem, né? Esse user aí que apareceu é a Sol, né? Então tá. A área que alinha e organiza os supervisores e líderes para seguir a direção que veio do pastor sênior, do coordenador. Amém? Aí você apoia, por exemplo, mulheres, crianças, ele que vai, ou seja, as células elas dão os suportes devidos para os grupos missionários. Os grupos missionários, eles fazem os cultos, né, e fazem os eventos que tem. Então, eles usam qual o suporte deles? O povo vai ser o povo que já frequenta, né, que é da igreja, e as células. Então, por isso é importante a gente estar trabalhando alinhadinho em todos os departamentos, juntamente com as células. Vamos lá? Uma das funções mais importantes da visão celular está na área do alinhamento. Você já foi. Só não está ainda aqui na tela. Ele é quem vai preparar os supervisores para alcançar uma estratégia, um evangelismo tipo lar de paz.
esse lar de paz que eu digo são as células baby. Como assim, pastor? São aquelas que é o chá com pão, eu disse agora há pouco, né, no começo. As amadas células, as primeiras evangelísticas, que são começa com o Zaqueuzinho e assim vai indo, que vocês já sabem, né? São 7 semanas. A pessoa aceita Jesus, já batiza, depois vem para a célula evangelística, né? É o chá com pão. Pão é baguete, né, Carmen, para ti. Então, então, eu lá de paz fazer o levantamento dos novos líderes, preparar as células para se multiplicar, ou seja, ver onde que começou a célula, já ver a formação do núcleo, né, para poder estar trabalhando, vendo os relatórios. Né? Vamos lá. Botei aqui o pastor, supervisor, né, de setor, ou seja, das células. Pastor de setor é a cobertura mais perto do líder, ou seja, o supervisor. Ele tem incumbência de cuidar, e vocês vão entender no final por que eu estou usando muito essa palavra pastorear, tá? E pastor. Ele tem a incumbência de cuidar e pastorear o líder e garantir, né? E garantir que a sua célula esteja dentro dos princípios da visão. Ou seja, o supervisor do célula, ele tem que fazer a cobertura. O que é a cobertura? Ele tem que estar todo o tempo acompanhando os líderes, vendo como é que eles estão, se eles estão bem, como é que está a circunstância, e garantir que a célula o qual ele está supervisionando está dentro da visão da igreja, está fazendo aquilo que é o propósito de Deus. Entendeu? Vamos lá, para de caiatice no bate-papo vocês aí. Vamos lá. Deixa para mais tarde. Vamos lá. Supervisionar as células, né, presencialmente, ou seja, o supervisor vai lá, né, visitar as células. Né? Cada dia não precisa ir todo dia numa célula só. Uma semana vai numa, vai noutra, visita 2, 3 na semana. Eu tiro uma semana, essa semana eu vou visitar todas. Né? Aí você vai. Então, pode, não tem problema. Examinar os relatórios das células, auxiliar, orientar o líder. Porque o que acontece? Você vai lá, às vezes o líder está deixando de fazer alguma coisa, ou ele está fazendo tudo, ou ele ainda não tem um núcleo, você vai auxiliar ele em tudo isso daí. E ver que tem 5 sistemas na vida da célula. Comunhão. O que é comunhão? Estamos perto, tem aquele lanche básico, né? Comunidade, ou seja, vivemos juntos, evangelismo, evangelizar, liderança, né? Discipulado, que é o cuidado, treinamento e prestação de contas. O que é essa prestação de contas? São os nossos relatórios. Estou bem aqui com... Cadê os relatórios? Estava bem aqui. Estou aqui, né, com os relatórios de célula. Não sei se vocês veem aqui embaixo. Relatório de células. Pode vir buscar aqui na igreja. Esse daqui é importantíssimo, né? Vamos lá. O líder, o pastor líder da célula. O líder da célula tem como foco principal em seu ministério o pastoreio das ovelhas. Ele deve se ocupar na maior parte do seu tempo com essa questão. As outras, a equipe pastoral que deve se ocupar. Ou seja, o pastor, o líder de célula, o principal dele é cuidar das pessoas. Ele tem que estar perto, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que estar junto com essas pessoas. Por isso que ele precisa ter o núcleo dele e esse núcleo de apoio. Não adianta que ele vai dizer assim, eu vou cuidar de 10 pessoas. Hoje todo mundo trabalha, todo mundo estuda, mas ele tem que cuidar bem do Pedro, Tiago e João, tá próximo do Pedro, Tiago e João, e junto acompanhar os demais da célula. Né? Então tem que ter esse acompanhamento forte e o líder vai estar tendo com ele. Amém? Pastor, ele deve se ocupar na maior parte do tempo com essa questão. As outras equipes pastoral que devem se ocupar, estratégia, direcionamento, isso aí com a equipe pastoral. Agora você tem que cuidar das ovelhas. Ele deve encorajar e garantir a presença das ovelhas no encontro semanal das células. Ou seja, você, líder, tem que é responsável de trazer as pessoas, de convidar, de chamar, né, e quando você tem seu núcleo, você compartilha essa responsabilidade com eles. Como eu falei semana passada sobre o núcleo da célula. Ele deve promover a comunhão entre as ovelhas. Ou seja, o que é comunhão?
ter aquele momento, aquele quebra-gelo, aquela descontração. Se possível, ter um lanche na célula, se não ter uma confraternização, né? Rapaz, tem célula que... claro que tem aquela célula que a gente come um biscoito, tá bom, né? Mas tem aquela célula que o pessoal faz churrasco, faz tudo. Gera o quê? Uma amizade, um círculo de amizade ali. E quando a pessoa ela vem do mundo, ela não tem amigo. Os amigos dela são do mundo. Então, os amigos dela somos nós somos a família dela. Então, nós temos que suprir esse tempo que ela perdia antes com as pessoas do mundo, com a comunhão conosco. Amém? Com as programações da igreja, estando perto, né? Ele deve promover uma comunhão entre as ovelhas, ele deve alimentar as ovelhas com a palavra de Deus e a mensagem do domingo, ou seja, tem que sempre estar enfatizando a visão da igreja, aquilo que o pastor sênior está ministrando. Né? Sempre tem que, porque o pastor nos ensinou assim, porque o pastor fulano, o nosso pastor é assim. Então é dessa forma. Ele deve encorajar as ovelhas, sempre trazer visitantes para a reunião. Essa é a função do líder. Ele deve levantar, com a ajuda do supervisor do setor diário, 2 ou 3 auxiliares da cela, que é o núcleo. Tá? O Pedro, Tiago e João. Vou voltar de novo. Núcleo. Pedro, Tiago e João. Começar a repetir o ministério com elas. Ele deve visitar e orar pelas suas ovelhas. E em casos mais complexos, o líder deve buscar ajuda para as dificuldades das ovelhas. Ou seja, a ovelha está com, né, esses dias até ri demais, né? Claro, irmãos, eu levanto com o maior prazer, né? Para atender todos de madrugada, tendo todo mundo da igreja. Não importa se é líder, se não é líder, se as coisas. Aí, né? Se gera 3 horas da manhã, tocou meu telefone. Aí eu tava, a pastora ainda estava trabalhando, né? E a pastora atendeu o telefone e me chamou. Aí a irmã falou assim, pastor! Aí falou o nome do líder dela, né? O líder dela tem moto, tem carro, tudinho, né? Falou assim, olha, o fulano, meu líder, disse assim que se eu passasse mal, alguém passasse, era para ligar para o senhor, viu? De madrugada. Falei, e esse abençoado, tá dormindo? Será que ele não está cuidando também? Porque teve uma semana que eu estava todo dia de madrugada com alguém e de manhã cedo aqui na igreja, sem parar. Né? Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, ô abençoado. Ou seja, o primeiro, porque a igreja, conforme o tamanho da igreja, maiores são os problemas. Né? A igreja tem problemas para ajudar, para cuidar. Esses dias eu caí na cama que eu não aguentava. Isso é porque era para a gente como é que fala? É para estar de quarentena, né? Mas trabalhando mais do que o normal. Então, o que acontece? O líder está ali para cuidar. Se ele não cuidou, ou ele não deu conta, ele não tem, aí ele aciona o supervisor, aciona o coordenador, aciona o pastor, porque a gente já, naturalmente, independente de célula ou não, a gente já tem um trabalho forte na igreja, por exemplo. Esses dias, eu só com a igreja aberta aqui, eu ganhei várias pessoas para Jesus. Eu estou mesmo cuidando de um homem que mora no Goiabal, ele passou e viu a igreja, ele estava desesperado, largou da mulher, largou dos filhos, no Senhor e tudo mais. Todo dia eu estou acompanhando esse cara. Ele veio, está sendo confortado, ele vem aqui comigo e ora, já tinha pensado besteira em se matar. Ou seja, a igreja, aí estão mexendo aqui na construção da igreja, irmão que me liga aqui, vamos ali, vai aqui. Então, ou seja, a gente já tem uma rotina grande. Então, o líder ele tem esse papel de resolver o problema. O líder ele foi feito para resolver o problema. Tá, ele não deu conta, ele não consegue, ele vai passando por cima, para cima, e com certeza vai ser ajudado, com certeza vai ser abençoado, mas pelo menos ele tem que tentar, porque a gente só aprende, pastor, mas eu não sei. A gente só aprende tentando fazer, né? Então é importante isso daí. Vamos lá. Ele deve visitar, orar pelas ovelhas. Em casos complexos, ele deve buscar ajuda e dificuldades das ovelhas. Já foi. O líder deve conectar as ovelhas com as celebrações dos domingos. Ou seja, às vezes nós temos culto importante durante a semana, tem, mas a ovelha não pode faltar o domingo. Então, eu não tenho como saber quem faltou, quem não faltou. Mas o líder de célula, ele sabe quem faltou, quem não faltou, quem é da célula dele ou não.
Então, ele tem essa responsabilidade. Fulano, aconteceu alguma coisa, está tudo bem, você está precisando de uma ajuda, né? E a gente vai cuidando, né, das pessoas, pastoreando. Como vimos até aqui, uma célula saudável depende de todos os níveis de liderança e não unicamente do líder de célula. Ou seja, o líder de célula está lá para pastorear, mas ele tem que ter o suporte do supervisor, que tem que ter o suporte do coordenador, que tem o suporte do pastor para poder ter uma célula saudável. Nenhum vai se unindo ao outro. Do pastor sênior até o líder de célula, todos devem servir com a finalidade de ver as células crescendo, se fortalecendo e multiplicando de maneira saudável. Esse aqui é um gráfico muito interessante, tá? Para vocês observarem aqui. Esse aqui, aparece aí, peraí. O mouse. Tá vendo esse LC aqui? Vocês estão vendo aí. Esse é líder de célula, né? O que acontece? 10% do trabalho do líder de célula é liderar. O que é liderar? É ele preencher relatório, né? Sumiu meu mouse daqui agora. Ah, tá aqui. Prestar relatório, né? Participar das reuniões, né? Pegar a visão, o treinamento e tudo mais. Isso é 10% do trabalho dele. Mas 10% é administrativo. O que é administrativo? É aquela questão de, vou dividir as funções. Olha, você vai fazer o quebra-gelo, você vai orar pelas ofertas, você vai trazer a palavra e você vai trazer o louvor. Ou seja, 10% do trabalho do líder de célula é administrativo. E 80% do trabalho, 80% do trabalho do líder de célula é pastorear. Como assim, pastor? Pastorear? É estar junto com as pessoas. É cuidar com as pessoas. É ir lá orar, estar junto. De vez em quando eu olho aqui para trás, que o Eliseu está aqui. Eu fico na frente dele. Então, estar ali junto com as pessoas, estar ali conversando, estar ali orando, estar sabendo os problemas, resolvendo os problemas, estar ali perto. Então, ou seja, o trabalho, 80% do trabalho do líder de célula é o quê? É pastorear, cuidar das pessoas. Quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus aí forte. Supervisor de célula. 10% do trabalho dele é 10% do trabalho dele. Cadê o meu? Ô, Jesus. 10% do trabalho dele é de líder. Como assim de líder? É prestar relatório, verificar como é que estão as coisas aqui e tudo mais, como é que estão as células. E 70% do trabalho é administrador. Você vê como muda. O líder, ele tem que pastorear mais, né? E o supervisor tem que administrar mais. Como é que o supervisor administra? Ele chega, ele organiza a rede, ele vê quem está aqui, quem pode multiplicar, quem não pode, se está tendo os líderes em treinamento, se tem a formação de núcleo, se tem alguma coisa assim desse tipo. Ou seja, é muito mais administração. Se o povo está vindo nos cultos, se não está, se está vindo na cela, se não está. Então, o trabalho, né, maior, se está tendo visitante nas celas ou não, esse é o trabalho maior, é administrativo do supervisor. E 20% só é o trabalho de pastoreio. Por quê? Já que são líderes de célula, tem uma certa maturidade, então tem que estar dando apoio. Como é que você está? Está bem? Está isso? Está aquilo? Já não vai ter tanto trabalho de libertação, de estar acompanhando, sair dos pecados e tudo mais, porque ele já vai ter pulado dessa fase. Então vai ser mais o acompanhamento, porque às vezes entra em batalha espiritual,
né? Está passando por tribulação, vem alguma enfermidade. Então, esses 20% é o trabalho do supervisor de célula. Amém? O coordenador, né, do setor, né, da área, que, como eu disse aqui, são no caso aqui nós temos a Sol, né, a irmã Leucirene Vanzeler Palheta, que ninguém conhece quando põe aqui, é só vulgo Sol, né? Qual que é o trabalho dela? 20% é de líder. Como assim? Porque ela vai ter que participar já um pouco mais, ela vai ter que entrar um pouquinho mais na prática burocrática, ela vai ter que olhar mais os relatórios, ver essa questão, tudo mais. 40% vai ser administrativo. Por quê? Porque a maior parte já vai ser feita pelos supervisores de células, né? Ou seja, como assim 40% administrativo? Ela vai auxiliar o supervisor a organizar junto à rede, ver a multiplicação da rede e tudo mais. E 40% da supervisão, do pastoreio. Por quê? Porque ela vai cuidar do supervisor e ela vai auxiliar o supervisor a cuidar do seu liderado. Amém? E depois vem aqui os de área, que são os coordenadores, ou seja, 50% desse aqui, do trabalho deles, dos coordenadores, no caso de casais, de jovens, de crianças, o que ele vai estar? Ele vai dando suporte, vai estar dando treinamento, vai estar incentivando, vai enviando material, vai estar motivando eles a fazer. Né? Esse vai ser o papel dos coordenadores, junto lá com a célula, com a SOL, para poder ver a multiplicação, junto com o supervisor da rede, ver a que está precisando, a que precisa ser multiplicado. 30% do trabalho deles é administrar, porque grande parte quem faz já é o supervisor e o coordenador, né? Que vai ser administrar o período da multiplicação, o suporte, se vai ter algum evento ponte, algo que vai ter apoio, é os supervisores que vão estar, os coordenadores que vão estar atuando nessa área, né? E 20% é o pastoreio. O que é? Você está tendo alguma dificuldade? Você está bem? Ele vai auxiliar os supervisores de rede em relação a isso. E aqui, para finalizar, que é o geral, que é o pastor, né, geral, que é no caso o pastor Sênio, no caso eu, 65% do meu trabalho, né, é ser líder. Como assim? Buscar visão, aumentar a visão, ali fazendo trabalho, mandando mensagem, ver administrativo, olhando o crescimento, observando os relatórios, né, estando junto, sabendo como é que estão as coisas, tendo informação, reúne com um, reúne com o outro, reúne com fulano, com ciclano. Então, 65% do meu trabalho vai ser esse. Vai ser 15% administrar, porque eu não vou precisar mais dividir, porque eu vou delegar o coordenador e o coordenador que vai delegar para os demais, e 20% do pastoreio. Por quê? Esse pastoreio vai ser feito, né, através, esse pastoreio vai ser feito através do slide. Irmãos, eu vou liberar o áudio de vocês aqui. Podem liberar o microfone. Oi, cadê o meu Zoom daqui? Sumiu. Vamos lá. Pode vir aqui, meu filho. Pode. Ah, tá. Queridos, eu quero abrir aí para perguntas, amém? Quem ficou de fazer pergunta aí, pode estar, que a gente vai colocar em destaque aqui na tela.
Pode só apertar o microfone aí. Hã? Rapidamente, cadê o pessoal? Quem ficou de fazer pergunta, pode fazer aí, viu? Oi, quem tá falando? Vou perguntar. Eu? Quem que eu não Só, tô enxergando? Sol. Vai lá, põe destaque a Sol aqui, meu filho. Rápido. Agora não é hora de ficar fazendo outra coisa, não. Só um minuto. naquele que o senhor mostrou ainda agora, né? Os Uhum. coordenadores, que são de jovens, de casais e tudo mais, eles são responsáveis em montar as estratégias de multiplicação e treinamento. É isso? Essas estratégias, o que é a estratégia? Vai falar a linguagem de cada segmento, né? Mas vão estar trabalhando alinhado junto com vocês, entendeu? No caso, com você, como coordenador. Não, tipo assim, no caso assim dos casais. Vamos lá, pastora Rosângela, né? A gente está Uhum. trabalhando com bastante casais. Então, a pastora Rosângela, o papel dela central é o quê? Com os casais, junto comigo e supervisores. É dar o apoio, né? Ajudar primeiro, por exemplo, ela tem uma apostila lá de casais, algo que seja muito interessante trabalhar esse tema. Ela vai trazer com vocês, como ela já tem, né? Só estou dando um exemplo que já tem. Ela vai implantar, ela pode fazer uma estratégia evangelística de novos casais, trabalhar um desafio para ganhar casais que não são crentes, que estão se separando e tudo mais, juntamente alinhado com vocês. Pode visitar as células, né? Pode ajudar, olha, fulano, ó, aquele casal é importante, cuida dele, vamos trabalhar ele para ser um próximo líder de célula, dando esse suporte dentro do segmento de casais, né? Ou às vezes, por exemplo, o líder ele não tem estrutura para orientar, no caso com problema conjugal, né? Talvez ele se perca nessa orientação, aí ele possa orientar errado. Ele vai conversar, pedir esse apoio para coordenador. Põe aqui meu filho do jeito aqui normal, tá? Para poder dar aquele apoio. É que o João foi mexendo no negócio aqui e está me desconcentrando aqui. Para estar dando o apoio aqui junto com. Isso, agora tá aí. Para estar dando o apoio junto com o líder lá e o supervisor. Entendeu? Para falar a mesma linguagem, a célula ser falar a mesma linguagem. Estou te ouvindo, Aí, Sol. sendo que cada rede de célula já tem um casal, né? Responsável também para dentro dessa estratégia para desenvolver os casais dentro das redes de célula, né? A É. gente já Na tirou. verdade, exato. Na verdade, a gente tem que focar no caso de uma multiplicação, né? Uma célula de casais, ela se multiplica, aí outra vai se multiplica e assim vai se multiplicando, justamente para não perder o foco da multiplicação, né? Não, eu estou falando isso que é importante para o supervisor saber isso aí. Só espera um pouquinho que tá. Volta um pouquinho que você está falando, porque o seu sinal deu uma falhada aí. Tá vermelho o seu sinal. Eu estou falando isso para o supervisor, eles estão perdidos ainda onde eles devem ir para fazer o quê? Que a gente fala muitas vezes ele não Tá consegue, né? bem. É, Absorver foi isso. bom aqui que eu vou até Então eu estou voltar. fazendo essa pergunta porque eu creio que é a dúvida de alguns, Uhum. para eles saberem o que eles devem fazer. Tá, eu vou botar bem aqui na tela que você me ajuda. Eu vou botar bem aqui. Só que eu não tô, eu tenho que enxergar aqui, você tirou daqui. Esse me auxiliar em sol. Ou os coordenadores, isso. Os Tá, coordenadores lá, show. pastor. Coordenadores, vamos lá.
Coordenadores. Tá? A gente tem a visão do crescimento da multiplicação das células. O objetivo sempre é apoio para crescimento e multiplicação. Planejamento de estratégias evangelísticas. Como assim planejamento? Você pode trabalhar a questão de um tema, um desafio, plantação de células, né, para daquele segmento, né, recrutando novos líderes, tendo a visão de águia quando for na célula. Vamos lá. Visitar as células, ou seja, ele vai também visitar junto com os supervisores, olhar, observar os pontos vitais da célula, ou seja, está tendo, né, o discipulado, a frequência, né, se estão indo no curso, se os casais estão indo, função pastoral, conversando, né, e sempre orientando e se conectando, no caso, com o supervisor e com o coordenador, né, de área, que no caso é você. Tem que estar tudo conectado, a gente tem que estar falando tudo uma linguagem só, né? No caso da Sol aqui, da área, já entendeu, né, Sol? Não, mas porque assim, alguns líderes e alguns amados aí, queridos, muitas vezes ainda estão perdidos nessa forma de saber aonde eles vão. Aqui, por exemplo, Às vezes aqui os supervisores aqui. Eles têm vergonha de perguntar ou de se expressar. E o líder, o supervisor, ele não vem com a gente para pedir essa ajuda, nem direciona ajuda para quem espera. Tá. O pastor do setor, ou seja, o supervisor, é a cobertura mais perto do líder de célula. Ele tem a incumbência de cuidar e pastorear do líder e garantir que a sua célula esteja dentro dos princípios. Ou seja, o supervisor, quando ele vai estar ali, ele é o que tem que estar mais perto dos líderes, ali acompanhando, sabendo, organizando, junto esse planejamento, trabalhando nesse planejamento de crescimento, ou seja, o coordenador vai dar o apoio, mas ele que vai estar com a meta para o crescimento, para a multiplicação, né, ajudar a examinar os relatórios, por exemplo. Ah, poxa, por que nessa célula deu 10, naquela deu 8, né, deu 7? Ah, nessa aqui teve visitante, nessa outra não teve. Ele tem que ter tudo, olhar e verificar dentro das células, né, se está tendo a comunhão, né, a comunidade, o evangelismo, liderança, discipulado, prestação de contas, que é o relatório, são as ofertas e tudo mais que tem com essas células. Então, o supervisor ele fica fazendo esse acompanhamento, né? Então, o líder, como eu olhei lá no gráfico no final, o trabalho do líder é muito mais pastoral do que administrativo. O papel do supervisor é muito mais administrativo do que pastoral, de estar cuidando, porque o líder de célula tem que estar focado no seu Pedro, Tiago e João, seu núcleo da célula e os demais, e o supervisor tem que estar focado nele, mas administrando, vendo questão de relatório, vendo a questão de crescimento, junto com os coordenadores, que eles vão estar auxiliando essas estratégias para se falar da mesma linguagem, né, conforme o segmento da célula, seja criança, né, por exemplo, o estudo de criança, eu já vejo com a Carmen, dá o estudo das crianças dessa semana, né? Por quê? Porque ela já tem um segmento melhor para trabalhar a linguagem, né? Tia Cacá, né? O estudo da Tia Cacá. Aí vem os juniores, né? Que são os adolescentes, tem aquele estudo com aquela linguagem deles, né? Que é uma linguagem mais informal e tudo mais. Aí vem a questão dos jovens e tem as células, né, que a gente vai começar com as células baby, que são aquelas células evangelísticas, né, que no caso às vezes é tudo junto, né? Não dá para fazer o segmento ainda, não dá para fazer a divisão por segmento, mas aí vai fazendo todo esse trabalho. A Carmen avisou que caiu a internet dela. Alguém tem mais alguma dúvida? Só liberar aí o seu fone e falar, microfone e falar. Hã? Pastor, é aí Oi, tô ouvindo. nesse local aí que a gente fez as fichas, né? Que hoje à tarde eu enviei para os supervisores, né? Para os supervisores para isso, para que o líder ele possa fazer o relatório. Exato. Entregar porque ele está começando uma célula, porque aquele relatório que a gente criou, então,
acontecendo. Aí esse daí, o líder, ele vai fazer No caso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. A ficha de cadastro. Vou mostrar aqui para vocês e a Sol vai explicar melhor para vocês aí. Vou abrir para todo mundo ver aí. Abre o seu áudio, Adriano, e fale, por favor. Fique em destaque aí. Fale, Adriana. Então, essas fichas que o pastor está falando já estão disponíveis aqui na igreja, viu? Ó, tô mostrando aqui para vocês. Plantão. A partir das 9 pode vir, que a igreja está aberta, pode vir pegar a ficha. Cada Só explica aí o que é essa ficha aí. Amém. Então, já que a gente está vendo dificuldade dos supervisores, né, coordenadores, a gente saber o que está acontecendo na área de cada um, porque os relatórios vão direto para o pastor, né? Então, eu também não tinha acesso a esses relatórios, só se eu fosse lá e pegar, e é muito, né? Então, eu, junto com a Adriana, pedi para que a Adriana fizesse essa ficha de cadastro, porque lá você vai estar vendo de qual é a rede que está, qual é o supervisor, o endereço, e esse supervisor aqui nesse relatório, ele vai estar fazendo a evolução dos seus líderes. Quando você for visitar lá, você vai ver o que está acontecendo na sua rede de célula. Né, para que você possa entender. No dia que eu for visitar, minhas células Essa aqui que eu estou mostrando é para isso, né? Isso, essa é a primeira ficha, porque está aqui a rede de célula do supervisor. Essa daí é para quando o supervisor for lá fazer a visita na sua rede de célula. Ele está vendo, no dia que ele foi acompanhar, o que era que estava acontecendo lá. Porque depois, senão ele esquece. Ele não sabe o que aconteceu. Não lembra, né? Ficar registrado, né? Não lembra. Então não fica registrado. Na memória a gente sabe que é rapidinho, é muita coisa. Então, para que a gente possa... Porque quando os supervisores forem sentar comigo e com o senhor, a gente vai saber tudo direitinho, entendeu? A gente poder montar estratégia de como estar ali lidando com o liderado, na célula, de que forma. Eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. E essa ficha agora? Explica aqui. Essas fichas aqui é do projeto que o pastor vai implantar, né? Que a gente viu esse projeto há muito tempo, está engavetado, não era, pastor? Que a nossa mente estava fechada, ele já tinha, só faltava a mente do líder dele. É eu e mais um, né? Então já tem um livro, já tem tudo certinho lá, esse treinamento que ele está dando já é para esses livros. É o líder da célula, né? O nome dele, o telefone dele e o líder em treinamento. Porque ele vai ter que treinar uma pessoa. Porque ele não vai ficar eternamente naquela célula, ele precisa multiplicar. Né? Ele precisa treinar alguém para ser melhor que ele. Amém? Então você. Ou seja, essa ficha aqui. Essa ficha são para os supervisores. Porque o então, supervisor vai ter. Então, deixa eu só entender aqui. Essa aqui é do líder, é do supervisor, cada líder de célula com telefone e o número e o nome do núcleo, né? As pessoas que eles estão treinando, né? Isso. Por supervisor e líder. Exato. Todas essas fichas já estão impressas aqui na mão da Adriana. Viu? Se chegar aqui, como a Carmen chegou já tarde e o João não sabia o que era, você manda chamar a Adriana, que a Adriana sabe o que é. Isso. O Andrew também já está disciplinado para entregar na hora do plantão dele, então, tá? Hoje quem bisonhou só foi o João, mas a gente perdoa ele, né? Mas qualquer coisa manda chamar a Adriana. Ele está aqui na minha frente. Pois é, então essa ficha aqui, que vocês podem prestar atenção, lá tem rede de célula, vai colocar rede, o supervisor, aí aqui embaixo, como é eu e mais um, você vai colocar o líder e o líder em treinamento.
Você vê que tem até o 10, pastor, aí nessa ficha? Que só tem até o 3 que eu estou vendo aqui. São 10? 5. São 5, né? Pode ser impressa 2 fichas dessa, né? Dependendo de quantas pessoas tem na sua rede e quantos em treinamento tem. Exato. E é importante a gente saber isso aí, porque ninguém quer que ninguém fique sobrecarregado. Verdade. Então, a cada 5 células a gente tem que multiplicar. De 3 a 5 células a gente já tem que multiplicar. Então, de maneira nenhuma a gente quer que ver supervisor sobrecarregado e demais não. Então, por isso que a gente precisa ter o controle e acompanhar essa multiplicação aí, tá bom? Pois é, essa ficha ela vai servir para isso. Aí o líder vai ter, né? Quer dizer, o supervisor vai ter a sua ficha, a sua evolução, vai ter mais essa ficha aí do lado, para ele saber qual é o líder dele, qual é que o líder dele está treinando, né? Para ele ter mais proximidade. Aí tem as outras fichas lá. Esse daí é do supervisor. Exato. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou compartilhar senão eu vou compartilhar uma palavrinha de 5 minutos para a gente encerrar e orar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, só desative aí e fale. E as fichas do coordenadores também, pastor, específico para eles. Tá tudo aqui. Na verdade, tem um arquivo que são 7, né? Isso. Aí eu imprimi aqui 70 logo. Dos coordenadores é a mesma coisa do supervisor, tá? Você vai evoluir o povo que você acompanha para ver como é que ele tá. No dia que eu cheguei na célula tal, então você vai observar. Então, tudo criar um que você histórico, né? Lá, tu vais colocar na tua ficha. Quando a gente sentar para fazer o nosso feedback, nossa conversa, aí a gente vai passar e montar a estratégia. Amém? Alguma dúvida aí? Os supervisores, Daiane, Rafinha, profeta Eliseu? Você não está ouvindo não, né, Eliseu? Tá ouvindo? A Sal tá falando alto que o Eliseu tá aqui, mano. Do meu fone ele tá ouvindo. Alguém chamando aí no bate-papo, meu filho. Seu lugar é aqui, João. Olhando isso aí, meu filho. Depois você deixa as namoradas no celular. Vigia, rapaz. O Antônio já começou a rir. Aqui eu tô olhando o Antônio. O Antônio já sabe. Alguém falou mais alguma coisa aí? Não, gente, porque o João tá emocionado. Jesus deu para ele um celular bacana agora. Aí agora ele não quer mais largar o celular, tá apaixonado. Então tá, amados, se ninguém quer mais falar, quero compartilhar uma palavra com vocês. Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, né? Capítulo 2, em Apocalipse, diz assim, versículo de 8 a 11. O anjo da igreja de Esmirna, caiu aí o meu? Não? Avisa aí. Mas não tá aparecendo o note, né? Então, mas avisa o pessoal no bate-papo que eu vou voltar. Ó, caiu a conexão da internet. É porque tá indo, acho que... Tá ouvindo? Mas o note que caiu aqui. Deixa eu ver se volta agora. É o Satanás da internet. Voltou normal aí? Tá tudo normal. Tá normal aí? Todo mundo tá vendo. Rapaz, só falar do Apocalipse, será que Jesus tá voltando mesmo?
Não, meu filho, acho que a Gosto. internet está tendo alguma queda. Porque aí não caiu, porque aí está no móvel. Vamos lá, Continua. vamos lá. Apocalipse. É o Eliseu que está participando da reunião agora. O João está dizendo aqui que é o Eliseu que está pesado na reunião aqui. Ai, Senhor da glória. Vamos lá, igreja. Anormal. Continue, tá normal. Tá indo, Tiago. Então tá. Tá indo, meu povo. Pronto, tá voltando. Compartilhar a tela. E aí, todo mundo viu agora? Tá entrando na tela do Note aí? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Ao anjo em Esmirna, escreva: Essas são as palavras daquele que o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes na sinagoga de Satanás. Não tenho medo que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, queridos? Graças a Deus. Queridos, o que acontece? O diabo, né? Essa aqui, a carta de Esmirna, ela é a segunda carta do Apocalipse. Ela está falando um pouco da situação que está a igreja, né? E que teria que enfrentar, né? Ao longo dos anos, os cristãos deveriam desafios, né? Os líderes cristãos foram desafiados para manter a fé, né? Como Moisés desafiou o faraó, João Batista desafiou Herodes, Jesus desafiou Herodes, né? Os discípulos, né? A igreja primitiva com o apóstolo Paulo, ele enfrentou o Império Romano. Sempre os líderes cristãos enfrentaram desafios, né? Mas eles enfrentaram 3 dificuldades que está na igreja de Esmirna, que teve que enfrentar nesse tempo. Primeiro, tribulação. A tribulação, né, ela significa, tem a ver com aperto, sufoco, esmagamento, circunstância que abrigava os cristãos a abandonar a fé, a igreja. Ou seja, o que está acontecendo hoje, né, no mundo, né? Hoje a igreja está sofrendo um aperto, um sufoco. Aonde que nós imaginaríamos hoje em dia as igrejas terem que ser fechadas? Vocês já imaginaram isso? Eu ter uma polícia na minha porta, né, e ser proibido de pregar o evangelho, né? Hoje, num país como nós vivemos, nunca nós íamos pensar nisso, né? Hoje, até aqui em Macapá, nós vimos o prefeito Clécio, né, não sendo muito agradável em relação quando o entrevistador perguntou sobre a abertura das igrejas, né? Ou seja, nós nunca imaginamos isso, né? Porque a igreja é hospital espiritual. As pessoas, a gente sabe que hoje as doenças que mais matam, elas não são doenças físicas, mas emocional. Eu preguei domingo no culto e se você quiser assistir, assista no pedaço que o antigo ministro da Saúde diz naquela reunião que fizeram questão dos palavrão. Pega água para mim, por favor. A voz já cansou. Do Bolsonaro, ele dizia assim que a primeira coisa que nós temos que controlar,
né, na pandemia era o medo, ou seja, o emocional ele influencia muito. Uma pessoa com medo, sufocada emocionalmente, ela está no meio da tribulação, né? Então, o diabo queria colocar isso. Então, você vê o trabalho das células, você vê o trabalho da igreja, o trabalho de andar na mesma visão. Muitos de nós obedeceram, seguiram a visão, né? Se animaram da fé, não se desesperaram. E o que aconteceu? Tem pessoas da nossa igreja hoje que têm recebido grandes milagres, têm vivido melhor do que quando estava fora da pandemia. Por quê? Porque entenderam a visão, que vão passar por luta, por tribulação, por problema, por aperto, sufoco, mas nada vai abandonar a fé, nada pode nos desanimar, nada pode. Quando o Senhor está dizendo aqui a igreja de Esmirna, Ele está dizendo a igreja de nós hoje, que a pandemia ela não pode matar a nossa fé. Hoje eu recebi um WhatsApp de uma irmã, ela diz assim, pastor, eu sou muito fraca na fé. Eu falei, mas por quê? Essa irmã está em isolamento há muito tempo. Porque ela, medo de pegar o Covid e aquelas circunstâncias, ou seja, ela foi esmagada. E quando ela foi esmagada, ela praticamente ela fraquejou, porque o momento, a gente só vê se a pessoa realmente transforma, a boca fala, o coração está cheio, quando é a prova da fé. Muitos, no meio da tribulação agora, foram desaprovados, porque muitos negaram Jesus, blasfemaram, murmuraram, reclamaram, ou seja, acabaram se afastando. Outros entraram na pobreza. Como assim, pastor? Hoje deixaram de dizimar, deixaram de ofertar. Graças a Deus, o nosso povo aqui da nossa igreja tem entrado na visão, tem sido obediente, tem sido prosperado no meio da pandemia. Porque a pobreza é quem não tem condições básicas para garantir a sobrevivência. O diabo ele quer trazer a pobreza ao povo, porque pessoas, primeira coisa, guarda, retém, não gasta. Aí deixa de dizimar, deixa de fazer as coisas, né? Deixa de investir. Não, Deus está no controle, Deus está na minha vida financeira. A pobreza pode ser em diferentes aspectos da vida, como, por exemplo, carência de bens, serviços essenciais, alimentação, vestuário, cuidados com a saúde. Ou seja, o diabo quer colocar tudo. A carência emocional também força as pessoas a abrir mão dos seus princípios. Ou seja, não, porque eu estou precisando, eu vou abandonar a fé. Vou deixar de fazer aquilo que é o correto. Hoje tem se falado muito sobre o novo correto, né? Terceira coisa que a igreja de Minas levou a blasfêmia. O que é blasfêmia? Perseguição moral, inventando problemas que não existem. Pastor, o senhor passou por passei? Rapaz, você tem que ver o áudio que uma irmã me mandou, falando que eu estava que eu estava espalhando o Covid para todo mundo e não sei o que, papapá, que eu estava sendo usado pelo Satanás e não sei o que, tarará, tarará. Ou seja, nós vamos ouvir isso daí. Pessoas vão achar que a gente é louco, vão dizer assim, mas a gente não pertence a este mundo. Quando Deus fala lá em João para Apocalipse, está dizendo, olha, a igreja vai passar por isso, mas nós, como igreja, que escolhemos o que vamos passar, porque a Bíblia diz que nós vamos passar pelo mundo, tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos ensinou a vencer tudo isso. E nós não pertencemos a este mundo, ou seja, o diabo vai querer que a gente blasfeme, vai querer que a gente... Deus, peguei essa doença, por que eu peguei? Se pegou, glória a Deus, vai ser curado, Deus vai abrir as portas, Deus vai usar pessoas, vai viver milagres. Então nós temos que ter essa divisão, né? Como... não sei se é do conhecimento de você, gente querendo denunciar da gente fazer o culto das lares, gente querendo denunciar da gente fazer o culto. Isso daí, irmãos, nada mais é do que o apocalipse que está acontecendo. Mas aí o que está acontecendo? Nesse período, pessoas salvas, não tem igrejas que estão sendo batizadas, batizando pessoas. Nós estamos batizando pessoas, nós estamos ganhando almas para Jesus. Existem pessoas que só estão esperando voltar. Olha, eu cheguei hoje para fazer uma visita na casa de uma irmã, o irmão que há muito tempo não via na igreja, falou assim, pastor, vai ter domingo? Irmão, pela fé vai ter. Aí ele disse assim, domingo eu vou, em nome de Jesus. Ou seja, pessoas que você achava que nunca ia voltar.
Mas por quê? Porque a igreja está se mantendo firme, em pé. Esse dia eu fui parado por um assembleano e disse assim, pastor, o senhor é o único pastor que está trabalhando aqui no Marabaixo, na casa das pessoas, motivando, fazendo culto, isso aqui, papá. Os outros estão tudo amedrontados, foram até para o interior. Os irmãos estão todos desesperados. Falei, mas por quê? Se a Bíblia diz se ferir, o pastor ferirá as ovelhas. Então o líder, o pastor, todos a liderança tem que ser o primeiro a estar motivado, a estar buscando a fé e ir para frente e saber que Deus está no controle de tudo. Para concluirmos, segundo historiadores, o Policarpo foi o líder da igreja nesse tempo. Após 60 anos vivendo em tribulações, ele é morto, queimado, e as pessoas dizem que não nega a Jesus. Ou seja, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, mas nós não podemos negar Jesus, deixar de fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Pode liberar o áudio e falar amém aí. Glória a Deus aí. E eu quero... Amém, ó, Deus escrevendo, o Dan está escrevendo. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que perseverar. Sabemos que isso são os sinais da vinda de Jesus. Jesus já está próximo, né? Então, nós temos que nos prepararmos, a nossa coroa, passarmos por tudo isso, enfrentarmos todas essas situações que a gente está vivendo, que a igreja de Esmirna viveu. Só que a diferença é como passamos. Quando passamos com Jesus, na presença de Deus, na fé, nós já passamos com a certeza da vitória. E é Deus quem honra a nossa fé. Amém? Graças a Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Os pastores, coordenadores, líderes, supervisores, alguém quer comentar algo? Está todo mundo me ouvindo aí? Pastor, deixar uma mensagem de fé aqui para o nosso povo, os coordenadores, parabenizar, né? Eu quero parabenizar só cada coordenador, né? Cada supervisor que esteve aí, mesmo diante das dificuldades, das lutas, mas foram verdadeiros guerreiros na fé, né? Verdadeiras pessoas que não deixaram o seu cajado, né? E é uma honra, eu tenho honra de estar com vocês do meu lado, porque são bênção para a nossa igreja, são bênção para todos. Amém? Amém. E foram todos aqui foram escolhidos por Deus para cuidar das ovelhas do Senhor. E todos aqui eu creio que já tem um lugar separado lá no céu. Amém? Só que coroa, nós, tudo preparado, como seguidores de Cristo, né, está escrito lá em Romanos 6, 4, 14, que ele fala da santificação pessoal. E nós temos que ter essa santificação, né? Não que nós vamos ser santos aqui na terra, mas que nós possamos se separar. Quando Deus nos escolheu, ele escolheu como uma separação. Nós somos separados. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu não sei o quê. Não, você é separado por Deus. Deus te escolheu. E se ele te escolheu, você tem que estar buscando essa santidade. A sua mente tem que estar buscando a presença de Deus. A sua intimidade tem que ser mais para Deus. Você tem que se consagrar para o Senhor. Tirar um dia de consagração para Deus. Se for no sábado, no domingo, no momento que você não esteja trabalhando, que você tire meia hora, 40 minutos. Mas largue tudo. Celular, Facebook, amigos. E tire um momento para Deus. Para que a sua mente, o seu corpo esteja verdadeiramente voltado. E você tenha uma intimidade verdadeira com Deus. Você vai ver que isso vai mudar os 30 minutos que você tirou para o Senhor. Porque Ele vai falar contigo. Ele tem uma mensagem, Deus, eu vejo que Deus ele tem uma mensagem separada para cada um de nós. Mas vai a gente querer estar em santificação
coração para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Aqui são verdadeiros guerreiros da fé, pessoas que saíram, né? Lá da onde eu saí, onde não tinha mais e Deus levantou, para que você seja referência para as outras pessoas. Porque eu vejo assim, quando a gente pensa em desistir, você pensa que tem almas para você cuidar. Nunca desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Amém. Amados, o pessoal que está aí sem vídeo, eu quero pedir para vocês colocarem aí, que eu quero bater uma foto aqui do meu computador com todo mundo, tá? Que o João já está mexendo aqui, está bagunçando aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Adriana, Daiane, Robin, Dan, Rodrigo Barriga, Adriano já botou aqui. Olha aí. Marlúcio já apareceu ali. Deixa aí. Bora, cadê? Presta o celular aí, acho que dá no seu. Bora ver se o celular seu presta mesmo. Hein, João? João tá com o celular chique aqui. Ah, mano, tem um celular chique desse, tá desligado, mano? Ah, claro. Isso, a Daiane. Bora, Robin, agarra a Dilma aí, mano. Isso, espera aí, te acalma. Até o João ligar o celular dele, uma benção, né, mano? Abençoado esse João. Falta a Adriana. Adriana só mostra a beleza para Pedra Branca agora, que ela não quer mostrar mais para Macapá. Vamos lá, Rodrigo Barriga. Isso. Bora, Rodrigo. Ah, tanto de segredo e senha nesse celular do João. Eu vou daqui a pouquinho. Rapaz, a Carmen até passou perfume para bater a foto. Olha aí, mano, escova e tudo mais. Olha a Carmen. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Carmen até arrumou o cabelo. Ó, a Adriana apareceu agora. Olha aí, Adriana, mano. Eu não gosto de foto. Não. Queridos. Tem alguém rindo aí. Quero agradecer a Dilma rindo. Essa risada da Dilma. Quero agradecer Não, pela da vida Carmen. de vocês. Da Carmen. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Né? Quero dizer para vocês, eu trouxe a palavra do Apocalipse. Apocalipse foi porque nós estamos vivendo isso e vocês estão passando por isso. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês estão buscando a Deus, estão firmes na fé e já vão passar por isso. E o papel de cada um de nós é incentivarmos os nossos liderados, né, a passar por essa circunstância sem desespero, né? Graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus. Na nossa igreja só internou uma irmã, né, que ficou internada com toda essa circunstância. Ela tomou porque ela já tem problemas, né? E ela, cada dia eu falo com ela, ela diz, pastor, eu estou melhor, né? Então ela está sob cuidados especiais, por isso que ela ainda não saiu. Mas os demais, graças a Deus, Deus tem guardado, protegido as pessoas da nossa igreja. Nós temos visto aí pessoas perdemos pastor titular lá do Jari, perdemos também pastores auxiliar aqui em Macapá, mas graças a Deus, aqui na nossa igreja, o povo tem sido abençoado e sido obediente. Então, uma coisa que o pastor Joel, eu perguntei para o pastor Joel, quando eu fiz a live, vocês podem olhar lá, ele falou assim, pastor, qual foi o segredo para esse crescimento da igreja dessa forma? A mudança das pessoas. Assim, porque as pessoas há 25 anos atrás aprenderam a obedecer à visão do seu pastor e seguir aquilo que Deus tem dado. Então, ele postando esses dias, até colocou assim, porque lá é a maior igreja da cidade. Ele colocou assim, já fomos igrejinha. E colocamos as fotos de 25 anos atrás, uma igrejinha pequena e tudo mais. E hoje, né, com 12 terrenos, com templo, com salão, com povo, com gente, povo abençoado. Por quê? Porque o povo aprendeu a seguir a visão e tem sido abençoado. E vocês são um povo abençoado, né, um povo obediente, e Deus com certeza está honrando
Eu estou muito feliz com a nossa igreja e eu sei que Deus está mandando um grande avivamento, viu? Se preparem, vai ser um grande avivamento, porque a gente não vai dar conta de fazer tantas células, de tantas pessoas que vão vir, vão ser tantas pessoas no culto que a gente vai ter que limitar. Não, fulano, não vem no culto agora. Eu nunca imaginei isso na minha vida, mas vai ter, você vai ver. Esse é um avivamento surpreendente, né, que Deus está mandando. Então, Deus está mandando pessoas de todo tipo. Deus está mandando pessoas que não têm Jesus, pessoas que não estão, que se desviaram da igreja. Deus está mandando pessoas que se decepcionaram nesse período com outras igrejas. Deus vai mandar todo tipo de gente. Nós vamos estar preparados para cuidar e amar e demonstrar o amor de Cristo através da vida de cada um. E vocês vão ser grandes instrumentos de Deus nisso aí. Amém? Quero pedir para a pastora Rosângela abrir o áudio dela aí e fazer a oração final aí dessa reunião. Amém, pastor. Estão me ouvindo? Vamos sim, todo mundo. Amém. A paz seja convosco. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos agradecer, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso, que até aqui tem nos sustentado. Tem feito os milagres, tem feito coisas assim surpreendentes na vida de cada um de nós. E através de nós a unção está sendo transmitida ao nosso liderado, às pessoas que conhecemos, né? Amém. E eu creio em nome de Jesus que ainda haverá muito mais além do que estamos vendo hoje. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso Sim, Tu és, maravilhoso, santo, santo, santo é Teu nome. Espírito Sim. Santo, eu te agradeço pela Tua presença, Senhor Deus, por ter falado em cada coração, por ter abrido, Senhor, a nossa mente, Senhor, a nossa visão, que o Espírito Santo, Senhor, possa transmitir esse amor, essa missão, essa visão que através do nosso pastor, através dos pastores titulares, líderes, Senhor Deus, que estão transmitidos a cada um de nós, para que possamos ser fortes e corajosos. Que através, Senhor, desse ensinamento de hoje, Senhor, que possamos se colocar em cada um e fazer, Pai, a Tua vontade, a Tua obra, Senhor. Tudo aquilo que foi falado hoje aqui, que possa, Senhor, ser, Senhor, transmitido de forma clara, Senhor, humilde, que cada um possa aceitar e fazer, Pai. Que o importante, Pai, nesta obra é a prática, Pai. É a prática, mostrar, Senhor, esse ensinamento através da nossa prática, do ensinamento, da palavra, Senhor Deus, de cada um. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, Pai, cada líder, Pai. Cada anfitrião, Senhor Deus. Já vai abrindo, Senhor, a mente, Senhor, dessas pessoas que ainda travam, Senhor, para abrir uma célula, Senhor Deus. Vai abrindo, já vai fazendo, Senhor, a Tua obra, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, vai acrescentando em cada coração, cada casa, Senhor, nos quais, Senhor, nós vamos, Senhor Deus, através do Teu santo nome, abençoar. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada por cada um que está ouvindo, Senhor, esta oração. Obrigada pelos nossos pastores, Ronaldo e Camila e sua família. Deus, que através deles são os anjos da nossa igreja, que estamos aqui firmes, Senhor Deus. E que o Senhor possa dar coragem, força, sabedoria e saúde, Pai, a cada um deles. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, e abençoe a cada família, Pai. A cada família da nossa igreja, tabernáculo, e aquelas outras famílias, Senhor, que iremos ganhar para Jesus. Em nome do Teu santo, Pai, eu te agradeço, Deus poderoso. Muito obrigada pela grande vitória que iremos ter ainda, Pai. E obrigada por tudo que está acontecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, só para lembrar, coordenadores, supervisores passam aqui na igreja para pegar líderes de célula que já conseguem retornar às suas células, retornem logo essas semanas, claro, com todos os cuidados, sem toque em ninguém, sem abraçar, sem agarramento, né? Todo mundo de máscara, se possível estar com álcool em gel. Então, esses cuidados a gente tem que ter, tá bom? Mas, se possível, a gente já volta, né? Você foi, mas era para pegar com a Adriana, tava no áudio, Carmen. E o João, esperto, não me liga e nem liga para a Adriana, né? Abençoado.
Não tem mais internet aqui na igreja, né? Então, irmãos, eu quero pedir para vocês, quem puder, já volte, pegue aqui o relatório de célula, pegue aqui o material, né, que a gente tem aqui, e também estejam replicando. Amanhã eu quero pedir para todos vocês acompanharem nossa live às 17 horas com o coordenador nacional de células, né? Então, coordenador lá do Paraná, pastor Itamar, tem muito a nos ensinar. Eu vou fazer o bate-papo de fé amanhã com o pastor Itamar lá no Facebook da igreja, às 17 horas. Eu quero pedir para vocês compartilharem, né, o fly, divulgarem, chamar o pessoal, né, para participar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E até domingo, né, peço a vocês que estejam preenchendo, né, principalmente os supervisores, as células, para a gente atualizar quantas células nós temos. Tem algumas redes que mesmo na pandemia vão se multiplicar já, então a gente já tem que estar verificando algumas células que foram abertas, mas ainda não tem ficha, a gente ainda não sabe, então a gente precisa estar com tudo atualizado, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos nos despedir aí, já oramos, né? Mandando um tchau aí, né? Abre o seu áudio aí, manda um tchau para alguém, manda um tchau aqui para o Eliseu, que está quase dormindo. Olha lá. O Eliseu está mandando um tchau aí, né? Deus abençoe você. Boa noite. Boa Mãe noite. Eliene, eu tô com saudade de você, meu filho. Sol. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Carmen, Adriana, Boa noite. Adriele, Daiane, a Marlúcia aqui está no Galaxy J2 Prime aí. Rodrigo Barriga aí está acompanhando também. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Fiquem Tá com bom? Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Amo vocês. Amém. Tchau. Tchau, tchau, pastor. Tchau. Tchau. Ah. Pode.